Irmãos, eu acredito que todos nós, sem exceção, durante a nossa caminhada na fé, às vezes existem momentos que nós vamos acabar passando, nas quais nós vamos se sentir injustiçado, querendo que Deus faça justiça diante da injustiça. Momentos onde a gente, podemos usar o termo assim, a gente pode ter sido pisado, desrespeitado. E o que mais nós desejamos nessas horas, irmãos, é que Deus faça justiça. Mas guarde algo, é diante dessas situações que se achegam em nossas vidas que tem algo que Deus requer de nós. Porque muitas vezes, diante das adversidades, às vezes a gente tem costume de falar assim: Deus se esqueceu. E Deus não se esquece, irmãos. A Bíblia diz: pode uma mãe se esquecer de um filho, porém Deus não se esquecerá de nós. O que a gente tem que ser nesse momento adverso das nossas vidas, ser pessoas perseverantes em oração. Nós temos que perseverar, irmãos. Nós temos que clamar nessas horas. Porque a pessoa, quando ela é perseverante em oração, irmãos, ela não olha para trás, ela não abandona o barquinho na primeira balançada dele, não. Ela não olha para as dificuldades, não, irmãos. Ela olha para o autor e consumador da fé. Porque quem que é o autor e consumador da fé? O nosso Senhor Jesus. Todo mundo conhece a história de Pedro. Pedro, quando começou a andar sobre as águas, que ele estava olhando para o Senhor Jesus, ele foi muito bem. Na hora que ele começou a olhar para o vento, irmãos, a Bíblia relata que ele sentiu medo. E o medo fez ele afundar. Então não tem medo diante disso aí que você está passando, não, viu? Não tenha medo, não. Nós temos que ser perseverantes em oração. E diante de todo esse cenário, irmãos, nós vamos meditar numa palavra que retrata algo bem semelhante a isso que o livro de Lucas 18, do 1 ao 8. A palavra de Deus diz assim, ó: e contou-lhes também uma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, eis de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Forte, né, irmãos? Irmã, põe para mim o versículo 1 só. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Para nós podermos dar continuidade na parábola, irmãos, a gente tem que fazer ênfase a dois legados que esse primeiro versículo nos deixa. O primeiro legado que ele nos deixa é que nós devemos ter uma vida de comunhão com Deus, que é o orar sempre. Não tem jeito, irmãos, só tem intimidade com Deus quem tem uma vida de oração, porque nós somos santificados pela palavra e pela oração. Estou no momento adverso, ora a Deus. Estou no momento que não está adverso, ora a Deus também, agradecendo. Às vezes a gente só sabe pôr o joelho no chão diante da adversidade, irmãos. Não. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18. Regozijai-vos sempre, e alegre-se, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Está dando certo? Se alegra. Está dando errado, irmãos? Ei, se alegra também, ora sem cessar. Em tudo dai graças, em tudo, irmãos, nos momentos bons, nos momentos adversos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então tá ruim, lá na frente vai dar certo, porque todas as coisas contribuem para isso, irmãos.
Mas a primeira coisa que a parábola nos ensina é, como a gente fez a introdução lá, diante das adversidades, nós temos que ter uma vida de oração. E não só diante das adversidades, como nós aprendemos agora também. Está tudo bem? Glórias a Deus, Senhor. Muito obrigado por isso. Outro legado para a gente continuar essa parábola que nós não podemos nos esquecer de falar. Jamais nós devemos desistir. Volta lá para minha irmã. Que é o nunca desfalecer. Irmão, desfalecer significa enfraquecer, desanimar. Deus está falando assim, ó. Nunca desiste, não vamos nos enfraquecer não. Vai ter momentos em que o barquinho vai balançar. Lógico que vai. O nosso Deus não trabalha com zona de conforto. Porque se nós só vivemos em zona de conforto, irmãos, muitos vão achar que já não precisa mais dele. Esse é um grande problema. Mas o nosso Deus também, Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Então, irmãos, como já foi falado, nós podemos dizer que Pedro, naquele momento que estava olhando para o Senhor Jesus, que ele sentiu o vento, a Bíblia fala que ele sentiu o vento, nós podemos dizer que ele começou a desfalecer, porque daí ele já não olhou mais para o autor e consumador da fé. Aí ele começou a cair nível espiritual. Mas quem foi lá e pegou ele pela mão, irmãos? O nosso próprio Senhor. Ei, irmãos, ao Deus que nós servimos. A Bíblia diz que mesmo a gente sendo infiel, nosso Deus continua. Naquele momento Pedro foi infiel, mas o nosso Senhor foi lá e pegou ele pela mão. Continuando o texto, versículo 2 de Lucas 18 diz assim, ó: dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Irmão, se tem alguém que não teme a Deus, imagina se vai respeitar homens. E o princípio da sabedoria é o que, irmãos? O temor a Deus. Olha a condição daquele juiz naquele momento. Era um homem que não temia Deus. Põe para mim, irmãos, Eclesiastes 12:13. Diz assim, ó: de tudo que se tem ouvido, o fim é o que? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever. Irmãos, isso é dever nosso. Quer ser salvo? Tem que temer a Deus e guardar os mandamentos. Então nós podemos dizer que aquele juiz, naquele momento, não estava cumprindo o seu dever, porque ele não temia a Deus. Irmãos, nós vamos falar isso enquanto Deus permitir a gente falar. Se tem algo que a gente tem que temer e tremer, é o Deus que nós servimos. Não treme a perda do emprego, não teme, como a gente fala sempre, não treme um problema conjugal, uma enfermidade, não, porque se a chama da fé estiver acesa, tudo é restituível aos olhos de Deus. Mas quando fala em salvação de alma, o Deus que nós servimos teme e treme. Continuando o texto, irmãos, lá em Lucas 18:3 diz assim, ó: havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Lembra lá no início que nós falamos, irmãos? Quando a gente se sente injustiçado diante das coisas que se achegam, o que mais nós queremos é que Deus faça o quê? Justiça, que julgue a nossa causa. Irmãos, agora imagina, a Bíblia nos relata que como ele não temia a Deus e nem a homens, naquela mesma cidade que tinha aquela viúva lá, imagina se ele ia respeitar essa viúva. Irmãos, é óbvio que não. Ele não temia a Deus, não respeitava homens. Ela era o quê? Um homem, uma posição de um homem ali. Mas tem algo aqui, irmãos, nesse versículo que fica implícito, que nós temos que nos perguntar: quem é o nosso adversário que queremos que Deus faça justiça? A primeira coisa que a gente tem que entender, para entender o que é o nosso adversário, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o quê? Principados e potestades. Então não adianta querer brigar contra carne e sangue com o trem, não, irmãos. Você tem que brigar com a arma certa. A Bíblia também nos relata que o nosso adversário está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando a quem possa tragar, quer comer rapidamente. E todo mundo sabe quem é que está ao nosso derredor. É o inimigo das nossas almas.
É o diabo. Mas a grande pergunta para nós é, nos dias de hoje, irmãos, quem são os nossos adversários? Nós podemos dizer que os adversários das nossas vidas no dia de hoje são as adversidades que nós estamos passando no dia a dia. Eu posso estar tendo um adversário na minha saúde, eu posso estar tendo um adversário nesse momento na minha vida financeira, na minha vida conjugal, na minha família, tudo pela vontade permissiva de Deus, porque o inimigo, para tocar na vida de Jó, ele teve que ir lá pedir, viu? Então, se está acontecendo algo, é porque Deus está permitindo você chegar. Irmão, mas olha que interessante, aquela mulher, diante das adversidades que se achegavam diante dela, ela foi lá importunar um injusto juiz. E a pergunta é, diante das adversidades, nós temos ido ter com o juiz, irmãos? E eu vou mais além ainda, hein? Ela tinha um injusto juiz, o véu rasgou, a gente tem o justo juiz. O problema, irmãos, é que muito diante das adversidades, ao invés de clamar ao justo juiz, clamam a homens, procuram ajuda no lugar errado. A Bíblia diz lá em Mateus 6,6: ora no teu quarto, você e Deus em secreto. Ninguém precisa saber não, irmãos, a tua luta. Tem luta que às vezes nós vamos poder ajudar uns os outros, mas tem luta que Deus quer o nosso particular com Ele. Tem lutas que eu vou poder ajudar minha esposa, a minha filha, mas tem lutas que a minha esposa vai ter que passar sozinha, tem lutas que eu vou ter que passar sozinha, porque tem hora, irmãos, que Deus quer um particular com cada um de nós, e a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, quando a gente clama da justiça de Deus diante do nosso aniversário, porque você pode ter certeza, o nosso Deus, Ele é justo, e Ele vai fazer justiça. O grande problema é, eu estou clamando da justiça dEle, mas qual a posição que eu estou? Eu estou com os pés firmados sobre a rocha? Estou? Se você está, clama, viu, irmão? Mas se você não está, cuidado, hein? Que Ele vai fazer justiça também. Entre o que serve, como foi falado no sonho, e o que não, Ele vai fazer. Se eu estiver na posição de injusto, cuidado para clamar justiça, porque Ele vai fazer justiça diante daquilo que nós plantamos. Nós vamos colher os frutos diante daquilo que nós plantamos. Mas o mais importante, irmãos, saber que o nosso adversário é aquilo que Deus está permitindo a gente passar hoje. Amanhã o meu adversário pode ser outro, mas hoje eu estou passando uma luta diante de tal área da minha vida. Cada um sabe a luta que está passando. E se não estiver passando luta nenhuma também, ora sem cessar. Muito obrigado, meu Deus, glórias a Deus por isso. Continuando, Lucas 18, 4 e 5 diz assim, e por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. A Bíblia é enfática em falar que ela importunava muito. Irmãos, eu imagino que aquela viúva não perseverou diante da adversidade dela. Ela não desistiu não, ela ia lá muito. O juiz não quer me atender, mas não teme a Deus. Você acha que vai respeitar o homem? Não, mas ela ia lá. O juiz não dava a mínima para ela, mas ela ia lá e importunava o juiz. Mas irmão, você sabe o que mais me chamou a atenção nesse versículo 5? Ele fala assim, todavia como esta viúva me molesta, que é o que? Essa viúva me incomoda, não para de me perturbar. Ele não fala que vai atendê-la. Que um juiz que lá na frente o Senhor Jesus vai chamar ele de injusto, vai fazer na vida dela. Hei de fazer o quê? Justiça. Irmãos, aquele juiz que é injusto vai fazer justiça. Olha a diretriz aí para tudo aquilo que nós estamos passando. Olha a diretriz para nós, irmãos, que queremos a justiça de Deus diante dos nossos adversários. Nós devemos, como falou lá no versículo 1 lá, orar sempre, nunca desfalecer. Está aí a resposta, irmãos. A resposta está aí. Oração. Qual que é o nome da igreja? Casa de oração. O Senhor Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Tem que viver, tem que ter uma vida de oração. E dentro da casa de oração tem que ter palavra de vida eterna. Por isso que a gente é santificado pela palavra e pela oração.
Nós podemos dizer, irmão, que diante desses dois versículos, o 4 e o 5, essa viúva ela nos deixa mais um legado nessa passagem. Põe para mim, irmã, Efésios 6:18. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha lá a perseverança, irmãos. Olha lá, orando a todo tempo, irmãos. E nunca deixa de apresentar diante de Deus aquilo que você está passando. Ainda que naquele momento você não obteve resposta, põe o joelho no chão e ora a Deus, apresenta diante de Deus a sua causa. Aquela viúva, irmãos, diante de um injusto juiz, a Bíblia é enfática em dizer que ela importunou muito, não foi pouco não, ela importunou o quê? Muito. E isso é a vida de oração, orar em todo tempo. Volta lá para mim, Efésios, irmã, 6:18, e oração na súplica, viu, irmãos? Vou reforçar aqui para os irmãos que ainda não ouviram. O que é oração na súplica? Muito põe o joelho no chão e fica, eu não aceito, não, Deus tem que fazer. Senhor, o Senhor é Senhor das nossas vidas, e eu sou servo. Se tu queres, rabaricanta, sabaricanta, se tu queres, tu podes. Estende as tuas potentes mãos que tem um raio de luzes e me guarde e me livra de tudo isso que eu estou passando. Mas é se Ele quiser, porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Muitos invertem, irmãos. Ele que é o Senhor, as pessoas querem fazer Ele de servo. Eu não aceito, o Senhor tem que fazer. Não, irmãos, não é assim que funciona, não. Ele é Deus. Pelo contrário, se Ele continuar mandando a adversidade, permitir vir a adversidade, continua clamando, coloca a causa diante dEle, porque na hora e no momento certo vai ter a resposta. E muitas vezes, irmãos, a resposta, às vezes a gente pede algo e a resposta de Deus é não, viu? E você sabe o que a gente tem que fazer? Glórias a Deus, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes você está pedindo uma coisa que você acha que é bênção na tua vida, e Deus está enxergando lá na frente, se eu der isso aí vai ser uma maldição para a vida dele. Amém, irmãos? Versículos 6 e 7, irmão, diz assim, ó, e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. Aqui o Senhor já chamou o juiz do quê? De injusto. Ouve o que diz o injusto juiz. Olha que forte isso, irmãos. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Irmãos, nosso Senhor faz uma associação do injusto juiz com o justo juiz. Ele fala assim, ó, se aquele que é injusto, daquela viúva lá e molestar, importunar, a Bíblia é enfática em falar que aquele juiz injusto fez justiça, quem dera ao Deus que nós servimos, irmãos, diante daqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Irmãos, clama de dia e de noite é que nós aprendemos até agora. Dia, momento de alegria, momento de luz, está tudo bom, clama a Ele também. Momentos de noite, irmãos, está tudo adverso, clama a Ele também. Mas tem algo aí, irmãos, que nós não podemos deixar de entender. Por isso que a palavra de Deus é tão perfeita. A Bíblia diz que ai daquele que mudar uma vírgula da palavra dele. Olha a palavrinha que ele diz lá. E Deus não fará justiça a quem, irmãos? Aos seus o quê? Escolhidos. Põe para mim, irmã, Mateus 22:14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a gente tem que fazer algumas perguntas para nós nesse momento, irmãos. Quem são os escolhidos dele? Eu, aos olhos de Deus, eu sou um escolhido dele? Ou sou apenas um chamado? Amém, irmãos? Guarda algo, irmãos. A todos, sem exceção, Deus dá a oportunidade de ser um escolhido dele. Porque a Bíblia é enfática em dizer que a palavra de Deus vai ser apregoada a toda criatura. Hoje a gente pode decidir se a gente quer ser um escolhido ou somente um chamado.
Irmão, o escolhido, irmão, não contende com a palavra. O escolhido ouve e pratica. O escolhido toma sua cruz e segue a Jesus. O escolhido nega a si mesmo. O escolhido aborrece a tua carne. O escolhido faz a vontade de Deus. O escolhido não troca, não deixa e não se esquece do que Deus fez por ele. Esse é o escolhido. Às vezes, irmãos, a gente até é um escolhido de Deus, mas guarda algo: permanecer como escolhido só depende da gente, porque Deus não, se tem algo que Ele não se intromete, é no livre-arbítrio. Às vezes você é até um escolhido, mas de repente começou a se tornar um chamado. Todos nós, irmãos, sem exceção, podemos ser um escolhido de Deus. Diante da palavra pregoada, se tiver um posicionamento escolhido, se vem aqui só para entrar por um ouvido e sair pelo outro, aos olhos de Deus não passou de um chá, que a palavra de Deus vai ser apregoada a toda criatura. O joio e o trigo vai ter a mesma oportunidade, irmãos. Deus não é injusto. Basta o joio querer se converter a trigo e o trigo se manter como trigo, escolhido. Agora, se o trigo querer virar um joio, volta lá no 6 e 7, irmão, para mim, versículo 6 e 7. E essa justiça, irmãos, que Ele faz é para quem? Os escolhidos. Por isso que eu falei, se está com os pés sobre a rocha, clama a justiça dele. Você está na posição de um escolhido. Cuidado para não clamar a justiça de Deus e já não se encontra mais com os pés sobre a rocha, porque Ele faz justiça também, viu, irmãos? Irmãos, muito apregoam somente que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salve. Realmente, esse é o Deus que nós servimos, irmão. Mas o mesmo Deus que dá a vida, Ele tira. As pessoas se esquecem disso. A palavra de Deus, ela pode ser uma bênção ou ela pode ser uma maldição na minha vida. Uma bênção se eu ouço e pratico, eu sou um escolhido. Agora, se eu sou somente um ouvinte, porque lá naquele grande dia Deus vai falar: ó, te levei e te mostrei, mas deu crédito à pregação do Evangelho? Em outras palavras, já não estamos mais no tempo da ignorância. Amém, irmãos? Irmãos, olha que bonito isso, quando Deus olha para nós e fala assim: ó, vocês são os escolhidos meus. Olha que forte isso que está escrito em João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vô-lo conceda. Irmãos, quando nós somos um escolhido de Deus, como está escrito ali, a gente vai dar um fruto e esse fruto vai permanecer, porque a árvore que dá fruto Ele limpa para que dê mais frutos. Olha como que termina lá, né? E tudo quanto pedides em nome do meu Pai. Ao orar, irmãos, sem cessar diante da adversidade, eu sou um escolhido, como fez aquela viúva. A gente ora sem cessar diante da adversidade, e está escrito lá, ó, ao Pai e Ele vô-lo conceda. Ele responde, irmãos, mas tem que ser um escolhido. Olha em Mateus 24, 22, irmãos. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Irmãos, isso é muito forte. Para meditar no mais íntimo. Qual que é a coisa mais importante que a gente busca nessa terra de viventes? É a salvação da nossa alma. Irmãos, quando nós somos escolhidos, o nosso Deus, Ele abrevia o tempo, porque Ele sabe que senão nenhuma carne vai se salvar. Olha o que Ele faz por causa dos escolhidos dEle. Ó, a justiça de Deus para os escolhidos dEle, mas tem que estar na posição de escolhido. Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, olha que forte. Deus vai fazer justiça para os escolhidos, mas tem uma palavrinha ali, ó: depressa. Irmãos, quando você é um escolhido dele, Ele faz a justiça e faz ainda que muitos os tenham por tardio, mas Ele não é tardio. Ele é o dono do tempo. Ele sabe a hora e o momento certo que nós estamos preparados para receber a bênção dele. Olha o que diz em 2 Pedro 3,9, irmãos: o Senhor não retarda a sua promessa,
Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Em outras palavras, irmãos, a preocupação do nosso Senhor Jesus é que todos sejam salvos. Deus é longânimo, irmãos. Ele responde depressa. Às vezes a gente quer as coisas para hoje, para agora e para ontem, não sabe esperar o tempo de Deus. E a gente também não pode deixar de reforçar, irmãos, que muitas vezes as nossas orações não são respondidas, e eu falo sem medo de errar, e muitas vezes não vão ser respondidas, porque olha o que está escrito em Tiago 4,3, ainda que nós clamemos a Ele: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedi para gastardes em vossos próprios deleites. Irmãos, pedir para alegrar a carne, essa oração Deus não responde. Mas quando você ora na súplica do Espírito, irmãos, tudo tem que ter um propósito. Tudo tem que ter um propósito. Para que eu quero aquilo? Qual que é o propósito daquilo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Às vezes a gente almeja tanta coisa, irmãos, e qual que é o propósito daquilo que nós almejamos? E se tem algo que nós temos que almejar e buscar, é a salvação da nossa alma. Olha a parte B do versículo, irmãos, como termina o Senhor Jesus dizendo assim, ó: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, quantos que clamam ao Senhor, e muitas vezes por não ter as suas orações respondidas diante das adversidades, que ao fazer a justiça contra o adversário, não souberam esperar o tempo de Deus, se desfaleceram na fé. Muitos, por não ter as orações respondidas, irmãos, começou a trocar, deixar e se esquecer do nosso Senhor Jesus. A pergunta é: nós estamos preparados para esperar a vinda do nosso Senhor Jesus, perseverando em oração, seja no momento bom ou seja no momento ruim? Nós vamos ter fé para isso, irmãos? Irmãos, fé é amar com todas as nossas forças. Ainda que uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legumes, mas tem que ter fé. Porque quando nós mantemos a chama da fé acesa, irmão, como foi falado, tudo é restituível diante do nosso Deus. E quando nós temos fé, irmãos, às vezes a gente põe o joelho no chão e clama por algo, e a gente serve um Deus que faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Olha o que está escrito em Efésios 3, do 20 ao 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que nos opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que nessa noite, irmãos, nós venhamos nos esforçar para manter a nossa chama da fé acesa. Para isso nós vamos precisar colocar muitos nossos joelhos no chão, clamar a Deus. Nós vamos precisar muito ouvir a palavra dele, porque a fé vem ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem como eu ter fé se eu não ouço a palavra de Deus. Para que naquele grande dia, volta para mim, irmã, quando ele voltar, ele olhe para nós e fala assim: nesse aqui eu achei fé. Amém, irmãos? Alguns legados para nós nessa noite. Nós devemos ter uma vida de intimidade e de comunhão com Deus. Primeira coisa que ele nos ensina nessa parábola, ou seja, nós temos que orar sempre, nós temos que ser perseverantes, ou seja, nós não devemos desistir. Tá difícil, não desiste não, irmãos. Não sente o vento como sentiu Pedro, não. Olha para o autor e consumador da fé, porque quando ele voltar, ele vai achar fé na terra. Jamais, irmãos, deixe de apresentar a tua causa, a tua adversidade diante do nosso Senhor Jesus. Ainda que a resposta não venha de imediato, vai lá e faça como aquela viúva. Ela importunou um injusto juiz. A gente tem o que é a oportunidade de clamar o justo juiz, porque o véu rasgou. E acima de tudo, irmãos, que nós nos esforcemos para que Deus olhe para nós e fale assim: é um escolhido meu, e não só um chamado. Uma vez a irmã pregou aqui que o escolhido, ele permanece na casa. E quando nós somos um escolhido dele, irmãos, saiba que ele julga a nossa causa depressa. Ainda que nós achamos que Deus não está fazendo isso, que ele é tardio, mas ele julga depressa. E saibamos, irmãos, que nós temos que manter essa chama da fé acesa, porque
porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Ele voltar, irmãos, Ele possa olhar para nós e falar: achamos fé. E eu deixo um último versículo para aquele que clama a Ele de dia e de noite. Leve esse versículo no teu coração. Lucas 1:37. Independente do que você está passando, porque para Deus nada é impossível, e tudo é possível ao que crê. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, eu prometo ser muito breve, mas eu não podia deixar de ler esse versículo só, tá? Irmã, abre para mim Êxodo, capítulo de número 23, versículo de número 22. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Irmãos, só age diligentemente, ouvindo a voz de Deus, como o pastor falou sabiamente, aquele que coloca a tua vida sobre o quê? A rocha. Porque quem ouve e pratica colocou a vida na rocha. Olha lá. E fizer tudo o que disser. Irmãos, hoje a gente aprende algo. O que nós aprendemos hoje, faça tudo. Amanhã, se Deus permitir a gente viver para isso, nós vamos aprender algo diferente. A gente tem que fazer o quê? Tudo. Esse é o comportamento de um escolhido. Aí pronto. Com uma vida de oração diante do justo juiz, irmãos, ele vai ser adversário dos teus adversários, inimigo dos teus. Mas se eu ficar, não, isso aqui eu não vou fazer, não. Isso aqui eu não olho, não. Isso aqui sim, isso aqui não. Fez parcialmente. Vai orar, Deus vai ser adversário do nosso adversário? Negativo. Irmãos, o culto é perfeito. Você quer saber a diferença do chamado e do escolhido? O escolhido está plantado. O chamado, o machado já o quê? Cortou e lançou fora. O escolhido está plantado, está ali ligado na raiz, está absorvendo a seiva e está dando fruto. O chamado, o machado cortou. E quando o machado corta, já não ouve mais a voz de Deus, já não faz tudo o que Ele diz para a gente fazer. Quer que Deus compre a minha e a sua briga? Não basta só oração, tem que estar na posição que é correta. Uns está lá na frente na caminhada da fé, tudo que você já aprendeu, pratica. Se não praticar, esquece, irmãos. Outros está mais aqui no começo, o pouquinho que aprendeu, pratica. E aí Deus vai ser inimigo dos nossos inimigos e adversário dos nossos adversários. Irmãos, quem que é o nosso inimigo? Um pastor falou, nossa luta não é contra sangue nem carne, é contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes celestiais da maldade. Esses são os nossos inimigos. Quem que são os nossos adversários? Está com problema no casamento? Teu adversário. Está com problema na tua vida financeira? Teu adversário. Está com problema na tua caminhada na fé? Teu adversário. Está com problema com os teus filhos? Teu adversário. Está com problema de saúde? Teus adversários. Porque Jesus veio trazer para a gente vida e vida em abundâncias. Amém, irmãos? Mas quer que Deus peleje? Ouve a voz e faz tudo. Tudo, irmãos, essa palavra ela é fundamental. Faça tudo, não faça pela metade. Metade é morno, e morno a gente já sabe, Deus o que é? Ele vomita. Faça tudo. Aí você pode ter certeza, tendo uma vida de oração, de dia ou de noite, ou seja, o vento está soprando a favor ou contra, está sempre lá orando e buscando Deus cotidianamente. Deus fará justiça aos seus escolhidos, para a glória do nome dele. Amém?